Tá? Eu vou aqui passar para vocês rapidamente aqui nessa parte introdutória, né? Para a gente já avançar aqui no detalhamento, tá? Então, esse material vai ficar disponível para vocês posteriormente, caso queiram revisar, né? Então, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos, né? Essa noite aqui, essas próximas 1h30 aí, a gente vai falar de sustentabilidade, Green IT, né? TI verde, né? E o que a LGPD entrelaça, né? O que a LGPD cruza com a Green IT, né? Onde é que essas duas latentes, né? Essas informações, essas frentes, elas se encontram, né? Elas são complementares, tá, pessoal? Já adianto, já dou um pequeno spoiler para vocês. Bom, enfim, Green IT impactos com LGPD. Vou falar rapidamente aqui, meu nome é William Dias, né, William Dias Lima, estou mais de 20 anos aí, praticamente na área de tecnologia, já tirei algumas certificações, né, muito delas aqui junto ao portal do treinamento, né, e deixo aqui também disponível o QR Code, meu link para página no Face, LinkedIn, meu e-mail também, caso vocês queiram entrar em contato, tá? Tirar dúvida, participar de algum fórum, sugerir questões, né? Aprofundar temas. Fiquem à vontade, estou à disposição, na medida do possível. Posso dar um retorno imediato, mas assim que possível já dou um retorno para vocês, para a gente aprofundar nos estudos, né? E, assim, se eu puder ajudar, sempre contem comigo para poder aprofundar nesse assunto, tá? Sustentabilidade voltado para a tecnologia da informação. Aqui, onde tudo começou, né? Eu tenho aqui nessa foto aqui, foi num congresso em Washington, nos Estados Unidos, que a gente fez a apresentação de artigos científicos, né? Nosso orientador aí, o mestre PhD Davis Alves, né? Ele nos convidou, eu e o meu colega, meu amigo Anderson, né? Para a gente falar sobre um trabalho, né? Um artigo aprofundando o quê? Um tema de mestrado do professor Davis, né? O professor Davis ele tem um tema de mestrado voltado para 65 práticas de TI, né? De TI verde. Então, essas 65 práticas, assim, de uma forma bem sucinta, né? Foi um trabalho minucioso que o professor Davis fez, sugerindo que para você aplicar a sustentabilidade dentro da empresa, né, TI verde, você tem como boas práticas 65. Essas 65, né, ela tem vários anjos que eu não vou esmiuçar aqui com vocês, tá? Mas foi a matriz dos nossos artigos científicos. Em cima dessa matriz, né, das 65 práticas, elaboramos novas pesquisas, né, escrevemos artigos, submetemos ao congresso, que é o nome do congresso, ao POMES, né, um congresso anual. E esse congresso, quando nós participamos, ele foi em Washington, tá? Mas a cada ano ele é em um estado diferente dos Estados Unidos, tá? E aí, infelizmente, por conta do cenário que todos nós estamos vivendo aqui, esse ano não teve o congresso, né? Então, fiquei muito triste, chateado. Eu, o Anderson, a gente já tinha montado alguns novos artigos, né, para submeter e apresentar, mas infelizmente não foi possível, né? Mas o ano que vem, se não me falha a memória, vai ser em Atlanta, né? Aí nós levaremos, se Deus quiser, os artigos para submissão e apresentação, né? Defender os nossos artigos lá. Enfim, pessoal, então foi assim que começou meu interesse por Green IT. Fiz um treinamento no portal, aqui junto no portal, e aí conheci o professor Davis, que aí me apresentou o mundo da TI verde, né? E de lá para cá me aprofundei, estou estudando e vou explicar para vocês por que é interessante falar de Green IT, por que é assim, poxa, mas Green IT, sustentabilidade, onde é que eu aplico isso, onde é que eu vejo? Por mais surpreendente que, ou melhor, vocês vão ver que é surpreendente o quanto a sustentabilidade está inserida no dia a dia. E mais, as empresas estão cada vez mais preocupadas. E por que a gente deve se preparar, né, se conscientizar com a TI verde? Isso aí a gente vai ver mais adiante, tá bom? Bom, o POMES, falar aqui que é o POMES, né, que foi o congresso que nós apresentamos, né, de maneira bem ampla, assim, em geral. É um congresso, né, que vários artigos, né, pessoas da academia, da indústria, né, levam seus trabalhos acadêmicos, né, seus artigos científicos, apresentam, né, para uma bancada, né, submetem, né, e para serem avaliados, né, como foi o estudo, como foi a pesquisa, né. Só que assim, para chegar a apresentar, tem todo um trabalho de aceitação, você tem que apresentar. É como se fosse, não sei se todo, não é o mesmo teor de um trabalho de conclusão, mas a demanda, a formatação, todos os protocolos para você formatar e apresentar o trabalho
são basicamente nessa linha de trabalho de conclusão, né? Então, no meu caso, apresentei o meu artigo, né, levei para apresentar. Não foi necessário aqui fazer a apresentação em inglês, tá? E tive tradução simultânea, mas, obviamente, o slide em inglês, né? Porque o público todo lá é o do idioma local, no caso, dos Estados Unidos. Enfim, o POMES é uma instituição, já tem alguns anos, né, que ela faz esse congresso, tem essa iniciativa, né? Mas por que tem essa iniciativa? Essa iniciativa é para promover o quê? No fundo, a inovação, né? A tecnologia, várias tecnologias, tá, pessoal? Não é um congresso específico para sustentabilidade. Lá vocês veem artigos voltados para telecomunicação, né? Lá, já na época, o pessoal já falava bastante de 5G, né? As possibilidades, internet das coisas, né? Então, enfim, inteligência artificial, as novas possibilidades que as tecnologias já academicamente possibilitam, porque geralmente assim, tem um estudo, pesquisa em cima, né? As empresas investem, mas o cenário de pesquisa é justamente no setor acadêmico, na instituição de ensino, né? Que é com esse investimento das empresas, lá fora isso é bastante maduro, aqui no Brasil ainda a gente pena um pouco com isso, né? Que é o quê? As empresas fazendo parceria direta com as instituições de ensino. Para quê? Para estimular o quê? O desenvolvimento, a inovação. Então, tudo isso o POMES agrega, né? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem algo tão pujante, né? Como esse tipo de incentivo, né? E aí, muitas pessoas, né, que têm contato são apresentadas ao POMES, né? É muito interessante, né? É muito gratificante também, pessoal. Aí, se vocês tiverem interesse, quiserem fazer o treinamento nesse final de semana, né? A gente pode falar mais, aprofundar no assunto, porque assim é muito gratificante você levar um artigo, né? Você um crivo de uma bancada internacional, né? Então assim isso confesso aqui para vocês que gera uma grande satisfação, tá? E a experiência, né? Por si só a experiência de você ir para um outro país, né? Falar de um trabalho que você desenvolveu, um trabalho de estudo, de pesquisa, né? Aqui a gente não vê muito a valorização para esse tipo de coisa lá fora. A gente já percebe, né? Por si só a experiência já comprova que lá tem um valor adicional que aqui a gente não vê. Mas, enfim, tem vários caminhos, né? Várias possibilidades, né? Então, é questão da gente procurar ver onde tem essas possibilidades, né? Que são várias portas, né? E procurar abrir essas portas, né? Para engajamento e até para o próprio crescimento, não digo não só acadêmico, profissional, né? Mas de experiência pessoal mesmo. É bastante interessante, tá, pessoal? Enfim, Green IT impactos com a LGPD. Aqui eu trago para vocês, né, uma agenda, né, só para vocês terem uma noção com na nossa jornada, né, quais os pontos, né, que a gente vai ver nesse caminho, né? Então, conscientização, por que Green IT, TI Verde, operações sustentáveis, né? O que são operações sustentáveis, né? Green IT nas organizações, como é que as organizações enxergam a sustentabilidade dentro da TI e como a própria sociedade olha para as empresas que têm esse olhar, tá? Vocês vão ver que é bastante interessante. E não posso deixar de citar aqui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Porque a gente vai falar de TI verde, né? Sustentabilidade, mas vai muito além. Então, a gente tem o nosso foco aqui na tecnologia da informação, na TI, só que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala também de algo bem mais amplo, né? Que extrapola, né? Então, é desde reciclagem, reaproveitamento, né, melhor utilização dos materiais e por aí vai, que é algo que é bem amplo, né, dentro da sustentabilidade, preservação do meio ambiente, enfim, é algo que expande, tá? Comentário sobre o Green IT LGPD. Aí no final a gente vai fazer um apanhado, fazer o entrelaçamento, né? Como é que a TI Verde, né, a Green IT e a LGPD, elas se encaixam? Em que ponto elas convergem? Onde elas se encontram? Tá? Conscientização. Por que Green IT? TI verde. Vamos falar de TI verde. Pessoal, tô bebendo água, tá? Não é chá verde, não, tá? É água. Pra deixar a garganta bastante hidratada. Enfim, como é que começa essa história, né? De onde vem essa tal de sustentabilidade? Como é que, em que época, né, o pessoal, a sociedade passou? Poxa, vamos preservar o meio ambiente? Como é que surgiu essa história, né? E isso remonta, aqui a gente tem uma linha do tempo, né, para dar uma visão macro, né, para vocês, a década de 60, 70, né? Na década de 60, 70, né,
pessoal, a sociedade, né? Quando eu digo pessoal, quero dizer a sociedade, né? Ela já se deu conta, opa, peraí, tem algo que eu tenho que me atentar. Nós temos aqui que nos atentar. O que foi que eles passaram a observar? Que os recursos são infinitos, né? Se você gasta, gasta, aproveita, utiliza, uma hora acaba, né? O recurso, a natureza, ela disponibiliza, mas não é infinito, né? Tem fim, né? Por mais abundante que seja, se não for corretamente utilizado, acaba. Então, na década de 60 e 70, né, um exemplo, né, que eu costumo compartilhar com vocês é simplesmente nessa década utilizava-se o quê? Muito a madeira, né, para fazer a construção de casas, para fazer a criação, a construção de móveis, né, para domicílios, enfim. E aí o pessoal começava a desmatar a floresta, tirar madeira, só que aí o que, que acontecia? Poxa, acabou a floresta. Aí, onde a gente vai tirar mais madeira? Vamos para outra floresta. Só que chega um momento que o negócio fica inviável. E aí, poxa, peraí, a gente está desmatando, tirando madeira de madeira, só que aí acabou. E aí, o que a gente faz? Né? Então, começou a ter o quê? A necessidade de verificar o ambiente e a sociedade serem sustentáveis, né? Como é que a gente sustenta isso aqui? Como é que a gente faz com que isso aqui não pare de ter de nos dar o benefício que nós precisamos enquanto sociedade, né? Avançando nossa linha do tempo, década de 80, né, começou a ter o quê? Já a partir desse olhar, né, em alguns países do mundo, começaram a ter países e organizações que começaram a ter esse olhar, né? Opa, peraí, ter essa preocupação, despertou essa preocupação pelas devidas consequências que estavam ocorrendo no mundo, né? Então, passou-se a ter algumas comissões mundiais, né, sobre o meio ambiente. Uma delas aqui, mas só para marcar aqui posição para vocês, foi uma que foi feita em Nairobi, que é onde foi cunhado o termo sustentabilidade, né? Então, foi nessa comissão que foi criada, né? Foi cunhado esse termo. Começou a se falar e disseminar bastante esse termo, sustentabilidade. Já avançando nossa linha do tempo, década de 80, finalzinho da década de 80, quase início dos 90, começamos a ter relatórios, né? O pessoal começou a analisar dados, né? Informação, né? Relatório, nosso futuro comum. O progresso genuíno só pode ser sustentável quando as bases do ambiente, da sociedade e da economia são mantidas, né? Aqui eu vou falar um termo para vocês, que é um termo que recorrentemente a gente vai citar aqui até o fim da nossa pequena jornada, né? Na data de hoje, né? Que é o quê? É o tripé da sustentabilidade. Então, aqui a gente vai falar de pessoas, vai falar que é a sociedade, vai falar de economia, né? E vai falar do meio ambiente. Dias atuais, né? Encontrar formas mais eficientes e sustentáveis para cumprir suas metas de negócios e de TI, né? Então, cada vez mais é preocupante, né? Isso aqui, pessoal, essa preocupação já vem de longa data, tá? Hoje, por conta do cenário atual, é curioso, tá, pessoal? Mas isso aqui quem já digamos assim, já está familiarizado, já vem estudando, muito do que se fala hoje, né, com ar de novidade, é algo que já vem sendo dito, falado, estudado, né, aclamado, né, observado já nas últimas décadas, já de longa data. Principalmente na última década, a gente vê algo muito mais impositivo pela própria sociedade quando a gente fala o quê? De preservação, de sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável, conceito. Aqui eu trago para vocês alguns conceitos, né, do que é desenvolvimento sustentável. Alguns deles, né? Por exemplo, é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas, né? Então, nós, como pessoas, né, o que podemos ter de aspiração para o futuro, né? Qual ambiente que nós queremos viver? Um ambiente sem vegetação, um ambiente de concreto, um ambiente só de cimento, céu cinza. Então, a gente sabe que isso por si só já é danoso para o próprio ser humano, né? Também capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades atuais e de futuras gerações. E mais um conceito para vocês, é um modelo de desenvolvimento que contempla de forma integrada, articulada e transparente as dimensões econômicas, social e ambiental, né?
Então, de novo aqui, notem bem. Pessoal, vou até dar um spoiler aqui para vocês. Eu friso muito esse tripé, né, econômico, social, ambiental, porque também é uma questão de prova, tá? É uma questão recorrente em prova, né? De forma sutil, mas algo que vale vocês observarem quando eu falar desse tripé, né? Que é algo que vai ter recorrente aqui, que é esse olhar voltado para, novamente, a parte econômica, social e ambiental. Aqui uma imagem, né, que faz o que? Um pouco da intersecção, né, de vários fatores que são levados em conta, né, para a gente ter algo sustentável, por assim dizer, né, tem que ser ecológico, suportável, viável, social, econômico, equitativo, tá? Então, essa imagem traz um pouco do que quando a gente fala de algo sustentável, né, de sustentabilidade em si, por onde a gente deve navegar, onde a gente está transpassando, né, que a gente quais assuntos, né, a gente tem que acabar tocando, né? E a pergunta que eu faço para vocês, por que Green IT? Por que Green IT, pessoal? Bom, Green IT é o impacto das novas tecnologias, ou seja, TI verde, né, como as novas tecnologias nas empresas remodelam a sua forma de trabalho rente à carga de informação. Soa familiar para vocês, né? Quando eu falo isso aqui, esse pequeno texto aqui, ó, e esse texto aqui já é um pouquinho antigo, tá, pessoal? Já vem falando desse assunto aqui já faz algum tempo. E é mais do que agora, está muito atual essa frase aqui. Vou falar novamente. É o impacto das novas tecnologias nas empresas, remodelando sua forma de trabalho rente à carga de informação. Então, se eu falar de home office aqui, é mera coincidência, né? Se vocês puderem associar, a gente vai detalhar mais adiante. Enfim, quando eu falo de TI verde, Green IT, a gente envolve o quê? Cloud computing, internet das coisas, big data, inteligência artificial, blockchain, né, tecnologia blockchain, 5G, e-commerce, soluções de RP e por aí vai, né? Ou seja, daqui no centro dessa imagem aqui, a gente vê aqui a palavra de transformação digital, né? Pessoal, esse material aqui, obviamente já deu uma atualizada, sempre vem atualizando, trazendo novidades aqui no material para compartilhar com vocês, mas isso já é algo que a gente já vem falando em TI verde, em Green IT, já há alguns anos, né? Isso aqui não é nada novo, tá? Mas hoje, por conta do nosso cenário atual, está muito, acredito que para vocês também, deve soar muito familiar, né? O que é Green IT, TI verde? Então, um apanhado geral, né, é usar as tecnologias de modo sustentável. Pessoas, planeta e lucro, né? É o nosso, o que, pessoal? Tripé. Então, quem tiver oportunidade, tiver interesse de fazer o treinamento comigo no final de semana, a gente vai ouvir mais ainda, a gente fala do tripé da sustentabilidade, né? E aí, eu acredito que quem for fazer o treinamento vai querer tirar a certificação com certeza, né? E vai tirar, a gente vai falar muito disso. Aí vocês vão entender no detalhe o quê, por quê e como isso faz sentido, tá? Alguma informação relevante, né? 90% dos dados, né, na internet foram gerados nos últimos 2 anos, né? Então, isso aqui é informação do começo do ano. Talvez isso aqui eu preciso até atualizar, buscar informação, mas não deve mudar muito além disso, tá? 2/3 das empresas terão que mudar drasticamente ou redesenhar seus modelos de negócio se quiserem sobreviver até 2022. Isso aqui, pessoal, foi pré-pandemia, tá? Isso aqui é algo notório. E embaixo aqui, ó, não sei se está visível para todos, acredito que sim, 3,5 bilhões de buscas no Google por dia, né? Então, o quanto de buscas a gente tem no Google em um único dia? Parem para pensar o quanto de busca, né? O quanto isso aqui é relevante para a gente, né? O quanto de informação. A nossa sociedade de informação não é à toa, né? Vamos lá. Então, retomando aqui, pessoal. Bom, antes a escrita, hoje a eletrônica. O que o consumismo gera de impactos ao planeta, né? Nosso mestre Dave Alves, né? Então, aqui na nossa charge aqui, vamos ter que mudar, sim, os nossos hábitos, né? Então, foi uma charge que surgiu justamente na época que foi lançada, né? Foi assinada, né? A Lei de Resíduos Sólidos, né? Então, aqui só, pessoal, fazendo
alusão, né, o quanto a gente tem de desperdício, né, e resíduo, né. Quando a gente fala de resíduo, por exemplo, né, quando a gente pega um celular, né, um objeto tão essencial nos dias atuais, né, para a maioria das pessoas, né, você tem que utilizar um recurso eletrônico, né, uma televisão, um rádio, um notebook, um computador, desktop, enfim, vários dispositivos eletroeletrônicos, né. Então, até pouco tempo atrás, né, assim, não faz menos de 15 anos, né, aqui a gente não via propagandas, né, ou divulgação educativa de como você descartar, por exemplo, uma bateria, pilha. Era algo que não era falado, não era dito. O pessoal descartava pilha, bateria em lixo comum. Só que isso traz um dano para o meio ambiente, para o solo, né? Então, o que o pessoal começou a observar? Não, peraí, não está certo. Do presente, vocês me ouvem? Acho que minha conexão aqui deu uma pequena oscilada. Mas William, aqui para mim também deu. Promover o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento. Deu uma piscada, mas voltou? Para mim também, acho que é a mesma operadora bobear, hein? Tá. Bom, voltando. Então, promover o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer suas próprias necessidades. Vocês já ouviram essa frase antes, então, apenas reforçando. Então, promover o desenvolvimento sustentável, né? Então, não só a sociedade, mas as empresas, né, procuram ter esse desenvolvimento, né, que satisfaça a necessidade sem comprometer o futuro das novas gerações. Quando a gente fala de empresa, né, o quanto a empresa está disposta a investir para não ter um gasto adicional a médio ou longo prazo, né? Planejamento com custo, né? Às vezes é mais interessante uma empresa que investe uma tecnologia de iluminação, né, que é mais duradoura, às vezes com um custo mais alto, só que pelo fato de ter uma duração, uma durabilidade maior, ela, no final das contas, ela se paga e ainda traz um retorno, né, com menos custo para a empresa. Green IT não é apenas sobre a utilização eficiente de energia, mas também sobre a eficiência operacional que pode melhorar toda a tecnologia da informação. Green IT é sobre fazer o que é preciso para ser inovador, ágil, eficiente, rentável e responsável, tudo ao mesmo tempo. Quando a gente fala responsável aqui, a gente também deriva para responsabilidade social, tá? Green IT, aplicação eficiente de inteligência, energia, tecnologia e técnicas eco-friendly em toda a organização, né? Então, são tecnologias amigáveis para o meio ambiente, né? Para a ecologia. Green IT lida com preocupações. Quais são essas preocupações? Primeiro, ambiental, buscar o equilíbrio de recursos. Climática, né? Atividade humana, né? Influenciando o aumento de temperatura, né? Isso aí a gente sente literalmente agora. Não sei se todos aqui, acredito que nem todos aqui são de São Paulo, mas teve uma onda forte de calor, né? Que passou por vários estados, não só São Paulo, né? Mas é algo que a gente sente, né? A gente não está no verão ainda, né? Mas a gente sentiu uma forte chegada de um aumento de temperatura. Desenvolvimento, ser sustentável para atender à necessidade. Então, o que precisamos utilizar na quantidade que precisamos utilizar, né? E esses conceitos aqui já vêm de outras áreas, né, da tecnologia, da indústria também, né? Então, assim, isso acaba nesse ponto aqui específico do desenvolvimento ser sustentável para atender necessidade, é sobre a demanda, né? Então, se não temos a necessidade de produzir em larga escala sem utilização, então, ok, vamos produzir somente o que precisamos, vamos construir somente o que precisamos, vamos consumir apenas o que necessitamos, né? Então, corporativa, olhar da sociedade está cada vez mais atento, como a organização é enxergada pela sociedade, né? Então,
esse ponto aqui, a gente vai até, vou ilustrar para vocês aqui, eu vou tentar não me alongar muito aqui, mas eu vou ilustrar para vocês com algumas matérias, vocês devem lembrar ou ter visto em algum momento, né? O como a sociedade, né, está sendo, ela mesma está fiscalizando as empresas, né? Um olhar diferente, né? Será que essa empresa é sustentável? Ela agride o meio ambiente, né? O que ela faz para ajudar o meio ambiente? Então, as empresas também se apropriam disso, né? Não sejamos ingênuos, né? As empresas, elas também sabem que a sociedade está de olho e fazem o quê? Cada vez mais divulgação das ações que elas têm adotado, né? Interna e externamente. Aqui uma matéria, né? Maiores bancos privados fazem iniciativa conjunta em defesa da Amazônia, né? Algo que até então a gente não via tanto, né? Independente aqui de coloração partidária, política, não é meu foco aqui, tá, pessoal? A gente só está trazendo o fato que a sociedade, ela está engajada, ela está atenta, né? E se preocupa com essas questões, né? Décadas atrás, pessoal, algo que já existia, mas o pessoal não se preocupava, a sociedade não se preocupava. Hoje, sim, é uma questão que é trazida para a mesa, né? Para a mesa, para o debate, para o cenário do debate público, né? Para as questões, para as políticas de preservação, né? A parte sustentável, como política de ajuda social, né? Como isso pode estar relacionado, né? Campanhas, incentivos, né? Como tudo isso se intercala, né? Uma matéria aqui também interessante que eu compartilho com vocês, né? Algo que está relacionado, eu trouxe essa matéria, né? Esse título aqui, ó, Design da Universidade Federal de Minas Gerais cria embalagem sustentável de pasta de dente que pensa fora da caixa, literalmente. Isso aqui, pessoal, compartilho com vocês pelo seguinte: na Finlândia, né? Eles vendem lá creme dental, só que eles não vendem, assim como no Brasil, dentro de uma embalagem de papel. Eles aboliram, simplesmente aboliram. Pararam um belo dia para pensar, né? O pessoal lá tem mais consciência, né, de preservação. Poxa, eu vou no mercado, ou onde quer que venda, no estabelecimento, vou comprar um creme dental, aí o creme dental vem dentro de uma embalagem. Primeira coisa que a pessoa faz, pega a embalagem e joga fora. Não aproveita para nada, absolutamente nada, né? Então, é desperdício de material. E aí, o pessoal hoje lá na Finlândia, eles compram o creme dental, só que ele já é disponibilizado, né, nas prateleiras, né, sem embalagem anterior. Simplesmente é o produto que você precisa. Você vai comprar e vai utilizar o produto dentro da embalagem final. Você não precisa de uma caixinha dentro do produto, que aí dentro desse produto, dessa outra embalagem, digamos assim, né, é que você vai utilizar o material interno. Aqui no Brasil a gente ainda não tem nada disso, né? Mas quem sabe no futuro, né? Aqui foi uma ideia interessante de um designer, né? Que já meio que talvez já dá um indício, né? Que talvez brevemente, ou no futuro não muito distante aí, talvez aqui mesmo no Brasil a gente tenha alguma iniciativa nesse sentido, né? Aqui, imagens, né? Imagens de satélite mostram como mancha de poluição em São Paulo diminuiu na quarentena, né? Então, isso aqui foi divulgado bastante na mídia, né? No primeiro semestre, principalmente, né? Qual a diferença? Não só aqui no Brasil, tá? Em São Paulo, especificamente, Rio de Janeiro, mas também em países da Europa, né? A mancha de poluição, né? Que até então, pessoal, por conta, tá, pessoal, aqui, independente de questões analisadas, isso foi o fato. O fato que aconteceu de essa situação. Pessoal, alguns países, algumas cidades tiveram que os cidadãos ficar em casa. E qual foi a consequência, né? A consequência, num aspecto ambiental, foi que a poluição de fato diminuiu, menos circulação de pessoas, de veículos, e aí a gente teve essa foto aí tirada de satélite, né? A gente vê que São Paulo diminuiu bastante e no Rio praticamente ficou quase não está visível aqui na imagem, né? Como as medidas contra o coronavírus estão fazendo a Terra vibrar menos, né? Esse título de matéria aqui, pessoal, foi um estudo, né, de centros sismológicos, né, centros que fazem a medição da vibração da Terra, né, que eles constataram o quê? Curiosamente, nesse período que teve no primeiro semestre aí da pandemia, que vários países tiveram que fazer o lockdown, né, por exemplo, eles observaram o quê? Que barulhos, né, da Terra, do planeta, o som do planeta, né, eles começaram a ouvir sons que até então eles não ouviam, né, por conta que as pessoas se locomovendo, tem a movimentação, né? Isso faz essas pequenas vibrações, fazem que, no geral, no somatório, né? Façam o quê? Façam que a Terra vibrar. E como não estava tendo toda essa vibração, eles conseguiram o quê?
os equipamentos conseguiram, digamos assim, escutar, né, de forma mais aprofundada as vibrações internas. Isso aí, com isso, né, com essa situação, eles conseguiram fazer um levantamento de dados, né, até então que eles nem pensavam em ter, em relação a dados sismológicos, né, para estudar, fazer pesquisas em relação a tremores de terra, terremotos, né, tem todo um vasto campo científico que procura. E uma consequência aí no primeiro semestre aí do lockdown, né, das pessoas ficarem em casa, foi algo que afetou esse estudo. Eu trouxe isso aqui mais como uma curiosidade para vocês, tá? Reciclagem ganha mais atenção dos brasileiros, diz pesquisa. Levantamento de Ibope, encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, mostra que 55% dos entrevistados separaram o lixo em casa para reciclar, né? Isso aqui, dados de 2013, já em 2013, né? Então, imaginem agora, né, as pessoas que ficaram mais tempo em casa ou ainda estão em casa, né? Parem para pensar o quanto de lixo é produzido, né? Então, por exemplo, uma família média aí com 3, 4 pessoas na mesma residência, né? Na média, tá, pessoal? Produz, com todo mundo trabalhando, estudando, só saem cedo de casa, só voltam à noite, produz uma certa quantidade de lixo. Agora, imagine, todo dia, né, essas mesmas pessoas, essa mesma quantidade de pessoas dentro de uma casa, o quanto de resíduo é produzido, né? Então, as pessoas também começaram a prestar atenção nisso aqui, né? Quem mora em prédio, apartamento, né, ou até mesmo casa, né, que não tem um espaço, uma casa tão ampla que possa armazenar o lixo, tem que colocar o lixo para fora, né? Então, quantas vezes mais tem que colocar o lixo para fora, né? Tem que levar o lixo, né, para uma destinação adequada, né? E mais recentemente, né, a gente tem aqui, né, após pressão de investidores, o Banco Central inclui sustentabilidade em agenda institucional. O Banco Central inclui nessa terça-feira, mês passado, setembro, né, o tema sustentabilidade em sua agenda institucional, chamada Agenda BC, né? E aí tem toda a matéria, né? Mas o ponto aqui que eu trago para vocês é que, novamente, né, cada vez mais a sociedade pressiona, a própria sociedade está de olho, né? E bem ou mal, ela corrobora, né, reforça, né, para que as instituições, as empresas, né, elas tenham esse olhar voltado para a sustentabilidade. Qual a preocupação que ela está tendo com o meio ambiente, né? E com as novas tecnologias e como essas tecnologias podem influenciar a ecologia como um todo. Mudanças de hábitos de consumo, né? Que é um dado interessante também, combate a problema climático, né? Então, aqui essa matéria fala a mudança de hábito de consumo. Aqui, resumindo para vocês, né, a gente vê aqui no percentual que a maior preocupação está em países em desenvolvimento, ao contrário que países mais desenvolvidos não tem tanto essa preocupação, né? Então, assim, talvez aí, análise minha, né, pessoal? Provavelmente porque lá nesses países não tem tanto desperdício, né? Como contraditoriamente, né, países em desenvolvimento, né, tem desperdício, né? Os maiores campeões aqui de desperdício estão em países em desenvolvimento, né? Então, porque talvez pelo fato de ter recursos, né, com exceção da China aqui, em abundância, né, ou a custo barato, custo irrisório, acaba tendo esse desperdício, né? Ao contrário que países onde que nem, por exemplo, chama atenção que o Japão, eles não fizeram alteração. Por quê? Por cultura, né, talvez, muito provavelmente culturalmente, já tem esse hábito de preservação, né? O não desperdício, né? Quem talvez aqui for eu não sei aqui o público nosso, né? Talvez aqui pessoas de tecnologia, talvez pessoas que trabalham, atuam na área de sustentabilidade, né? Enfim, ramos diversos, né? Ou pessoas interessadas em sustentabilidade, já estejam familiarizados com o fato que culturalmente o Japão é um país que já apregou esse tipo de coisa, né? Sustentabilidade, né? Criar, cultivar, né, preservar, né, e utilizar apenas aquilo que utiliza, né? Então, Lean, né, a metodologia Lean, né, a conscientização, a mentalidade Lean, né, tem suas origens lá no Japão, né? Enfim, se observarmos os princípios que a biologia do nosso corpo e da natureza nos ensina, e se refletirmos sobre a forma como conduzimos nossa vida individualmente e, sobretudo, em sociedade, podemos aprender muito a respeito do valor das relações, de interdependência que cada um de nós tem com a sociedade, assim como a sociedade tem com cada um de nós, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então,
Linkando, pessoal, nós vimos aqui as matérias, né? Mostra o quê? O que isso sinaliza para nós, né? São matérias do cotidiano, né? Preocupação com o meio ambiente, a sustentabilidade, o que as empresas estão fazendo, o que os órgãos institucionais, como eles estão se posicionando, né? Eles estão mantendo a preocupação. Ok, tem a preocupação, como é demonstrada essa preocupação, né? Em relação a desastres ambientais, né? Como está sendo feita a forma preventiva disso aí, né? Então, são várias matérias aqui, né, relacionadas que fazem que, em resumo, as empresas, a sociedade, né, passe a olhar para a sustentabilidade como um valor que tem que ser agregado, né? Não é algo, isso aqui é perfumaria, né, como dizem popularmente. Não, é algo real, concreto, tem que ser olhado de perto. Quanto mais eficientes forem os processos de negócio suportados por uma Green IT, ou seja, uma TI verde, a produtividade das pessoas serão maiores e os custos de operação reduzidos, né? Então, pessoal, desculpa a expressão popular novamente, mas é chover no molhado. Então, obviamente, vamos reduzir custo com o Green IT, com a TI verde, né? Porque é uma forma de você procurar ter o mesmo resultado, ou um melhor resultado, né? De forma a ter menos custos e menor impacto no meio ambiente, né? Na sociedade como um todo, né? E isso por si só, por que que também aumenta a produtividade das pessoas? Porque se eu tenho um equipamento, se eu tenho uma ferramenta que me possibilita alcançar um resultado melhor, com menos aquecimento, com menos desperdício de energia, né? E por aí vai, isso também possibilita o quê? A melhora na produtividade. Eu vou fazer literalmente mais coisas com menos recursos, né? Menos a palavra-chave aqui é desperdício. O Green IT vai além da redução de custos. Tá, beleza. Eu frisei aqui para vocês que a gente tem o quê? A redução de custo, tá? Mas além disso, é só dinheiro? É só desperdício? É só economia de recurso? Não, a gente tem outras consequências. Quais são essas consequências? Inspirar colaboradores. Sim, inspirar colaboradores, né? Se você trabalha na empresa que ela é reconhecida, né, na sociedade pelo fato de dar ter uma preocupação socioambiental, uma preocupação com sustentabilidade, isso demonstra o que você trabalha em empresa que é bem vista para a sociedade, né? Aí, assim, exagerando um pouco, né? A gente pode ter, ou não, nem seja exagero, tá? É a palavra, né? Orgulho, né? Você tem orgulho de trabalhar em tal instituição, você tem orgulho, né? Quando alguém da família, meu familiar, meu filho, meu marido, minha esposa, enfim, meu parente, né? Ele trabalha na empresa X. Ele trabalha na empresa X, nossa. Então, isso desperta uma admiração, né? E no próprio colaborador, na própria pessoa que trabalha, né? Ela se sente inspirada. Poxa, eu trabalho na empresa que realmente ajuda a sociedade, ela faz um bem para a sociedade, ela dá um retorno, né? Ela, de alguma forma, ela tem, obviamente, também, novamente aqui, pessoal, não vamos ser ingênuos, né? Ela também busca o lucro, tem seu lucro, mas, em contrapartida, ela consegue ter esse lucro, se manter, é viável economicamente e ainda dar um retorno para a sociedade, né? Então, o quão bom essa empresa merece e deve ser próspera, né? Redução de risco ambiental, redução do lixo eletrônico, né? De novo aqui o lixo que é produzido, né? Cada vez mais na nossa sociedade mais digitalizada, então eu vou ter o quê? Mais dejetos, né? Mais lixo eletrônico. E aí, lixo eletrônico aqui, pessoal, são parênteses, a gente pode ter desde eletroeletrônicos, né, dispositivos físicos, né, como também a gente pode entrar aqui também no campo do lixo virtual, tá? Também é algo que a gente tem informação, a gente tem acúmulo de informações. Essas informações aqui, elas também acumulam, né? Elas podem ser acumuladas. E tudo que pode ser acumulado ocupa espaço, né? Mesmo no meio digital, você precisa de algum dispositivo físico para armazenamento, tá? Então, é uma coisa que não devem ser vistas de forma diferente. Então, quando você tem necessidade de armazenamento, quando a gente fala a nuvem, na verdade, a nuvem, né, para quem estudou, depois quiser aproveitar e aprofundar no assunto, quando a gente fala de cloud computing, a gente também está falando no fundo do que de servidores, né, de equipamentos, né? Não é, a nuvem não é uma entidade. Quem não está familiarizado com termos de tecnologia, a nuvem não é uma entidade, né? É algo físico, concreto, sólido, palpável, né?
tem um suporte, tem que ter uma manutenção. É uma forma moderna de você aproveitar o recurso como um serviço? Sim, mas no final das contas ainda é algo que tem que ter dispositivos por trás, tá? Reduz a emissão de carbono. Quando a gente fala que emissão de carbono, né, a gente, de novo, a gente vai ter menos desperdício, menos produção de poluição, né, de componentes de carbono. Aqui também, aqui não vou aprofundar com vocês, mas a gente tem um mercado de carbono, né, que aí vira e mexe em termos políticos, né, alguns países aí cobram o mercado de carbono, outros países meio que se ocultam de falar desse tema, né, porque são devedores, né, então, enfim, existe um mercado de carbono, né, por exemplo, rapidamente, um país que produz, que é um grande poluidor, ele pode fazer uma contrapartida, né, no mercado internacional de carbono, e falar, olha, eu estou produzindo muita poluição, para equilibrar isso aí, eu vou fazer uma contrapartida, né, tipo como se fosse um reparo, né, uma espécie de reparo, na verdade é uma contrapartida, acho que é o termo correto mesmo. De em vez de você, tá, eu produzo isso aqui, não consigo diminuir. O que eu faço para amenizar o impacto da minha produção de carbono, da minha poluição? Então, aí tem outras formas, né? Como, por exemplo, repassar recursos para empresas que, por exemplo, países, né, que não, com esses recursos, diminuam ou contenham a poluição, não expandam a necessidade de produção de emissão de gás carbônico e por aí vai, tá? E é algo que a gente depois, na oportunidade, quem vier fazer o treinamento, a gente pode até aprofundar. Ou depois também, vocês podem procurar nos fóruns aí que eu disponibilizei para vocês. Bom, reduzir a necessidade de adquirir novos equipamentos, né? Então, tem um equipamento, quando a gente vai passar aqui, vou me antecipar aqui, mas para agilizar para vocês, né, por conta do nosso horário, né, também para não segurar muito vocês, né, a gente vai falar o que? Do ciclo de vida do produto, tá? E aí a gente vai detalhar um pouco mais adiante. Custo de disponibilidade de energia, consumo de energia, gasto com eletricidade, produção da eletricidade, energia, processos mais eficientes dentro da organização. Então, todo um processo, seja na indústria, seja em algum outro setor que não seja somente industrial, até mesmo comércio, né? Então, um processo eficiente dentro da organização, né? Um processo limpo, um processo clean, né? Um processo que seja simples, no mais sentido amplo da palavra, né? O que é algo simples, né? Um fácil entendimento, né? Algo que não seja complexo, complicado, moroso, burocrático, nada disso. Tem que ser algo simples. Quanto mais simples, que é o difícil, né? Minimalista, que é uma palavra que está na moda ultimamente aí. Quanto mais simples, mais fácil. Mais fácil é aquela velha frase, né? Que talvez você já tenha ouvido, né? Menos é mais, né? Então, quanto mais simples, se a pessoa consegue ter um poder de síntese, seja na criação ou no desenvolvimento de algum produto, melhor para quem vai utilizar aquele produto. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Bom, ciclo de vida do produto, né? Então, quando a gente fala de resíduo, a gente tem que falar também de ciclo de vida do produto, né? Então, a gente tem a introdução, crescimento, maturidade, declínio, né? São etapas, né, de forma geral, né, que um produto pode vir a ter, né? Então, na perspectiva de uma gestão ambiental, as organizações devem levar em conta o ciclo de vida, né? Então, aqui, basicamente, pessoal, eu vou acelerar um pouquinho, mas o conteúdo aqui, a lição que a gente tem que tirar aqui desse contexto é o quê? Então, o produto ele é criado, teve desenvolvimento, foi criado, tem sua vida útil, né? Então você vai utilizar quantas vezes, né? Então, um celular, uma lâmpada, qualquer objeto eletroeletrônico, né? Ele chega um dia que ele desgasta, né? E acaba, ele não é mais utilizável, né? Então, sei lá, um certo dia a lâmpada ela pode ser utilizada milhares de vezes, liga, desliga, liga, desliga. Chega um certo momento que tem um desgaste, esse produto, né? Ele acaba, né? Não pode ser mais utilizado, né? Então, ele chega ao seu declínio. Ciclo de vida do produto, novamente com outra ilustração, né, mais simplificada, né? Então você tem o desenvolvimento, o marketing, o lançamento, né? Você tem que ter disposição do material, né? De onde vem esse material, né? De onde ele está sendo extraído, né? Como está sendo extraído, o projeto para desenvolver esse material, a utilização, a transformação da matéria-prima, o processo de criação e desenvolvimento, né?
a embalagem, né, o contorno, como é que eu vou transportar, como eu vou levar esse material, transporte, né, da onde ele é produzido até onde ele tem que ser levado, né, para a utilização, e por fim o consumo consciente, né, as pessoas estão cada vez mais conscientes de um produto como ele pode ser utilizado. Aqui a lei, né, que é a lei 12.305, né, que é a nossa lei atual, né, Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, ou PNRS, né, ela é fiscalizada pelo Ministério Público, ANLURB e tribunais de contas, né. A lei dos resíduos eletrônicos, né, como materiais de alta periculosidade para o ser humano devido à presença de metais cancerígenos, pessoal, como cádmio, arsênio, chumbo. Essas imagens aqui são da internet, tá? Imagens públicas da internet. Isso aqui é de um lixão, se não me engano, na Nigéria, tá? Em algum país africano. E, infelizmente, é algo que tornou recorrente, né? Então, você vê equipamentos eletrônicos descartados de qualquer maneira, né? Jogados em lixões a céu aberto, né? Aqui no Brasil, eu não vou detalhar aqui, mas a gente tem lixões, né? Talvez, se vocês tiverem curiosidade, um dia pesquisar para onde vai o lixo da casa de vocês. Não sei se alguém já teve essa curiosidade, né? Ah, vai para um lixão. Tá, mas onde fica esse lixão, né? Então, assim, cada vez mais os lixões, né, pode ser aterro, né, assim, essa política, né, ela impôs algumas sanções, né, então, assim, tem distinções entre lixão, aterro, lixão, algo que abominável, que não deve ter mais, né? Não deveria existir mais, né? A gente tem algo que ainda não é o ideal, mas são aterros sanitários, que aí você tem uma preparação do terreno, né? Você tem uma engenharia que possibilita você não causar dano, né? A lençóis freáticos, são aqueles rios subterrâneos, né? Então, imagina, se você tem um lixão desse, esse lixão tem substâncias eletrônicas que soltam produtos químicos, né, cancerígenos. Esses produtos, essas substâncias penetram no solo. Se elas entram em contato com o rio subterrâneo, esse rio subterrâneo pode chegar numa represa, pode chegar num lago, pode chegar onde alguém bebe essa água, vai chegar na natureza, enfim. Imagina as consequências, né, de doença, agravamento, enfim. São vários problemas que a lei procura tratar, né? Ela deixa claro, né, como é o ideal, como seria correto o tratamento dos resíduos, né? Mas aquilo lá, né? Para aplicar a lei, a gente tem que ter iniciativas públicas, né? Políticos, né? Pessoas voltadas, preocupadas com a fiscalização. E assim, pessoal, novamente, né? A gente tem que ter um olhar para o futuro. Então, hoje está ruim, mas a gente também tem que começar agora a trabalhar, né? Cobrar, né? Ter essa preocupação para o futuro. Para o futuro a gente não ter mais cenas como essa nessas imagens aqui, né? Classificação das 65 práticas de Green Tea. Eu havia comentado com vocês, né? Como é que é essa parte aqui do tripé, né? Da sustentabilidade. Dentro disso, a gente tem o quê? A gente tem, quando a gente fala de ciclo de vida do produto, a gente tem o pré-negócio, tem o negócio e o pós-negócio. Então, de maneira bem simples, pessoal, quando a gente fala de pré-negócio, a gente fala o quê? A produção, aquisição, compra, né? A gente fala de produtos eletroeletrônicos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de equipamentos de tecnologia. No negócio, né? Como é utilizado, para que vai ser utilizado, né? O tempo de vida útil. Então, por exemplo, eu tenho um computador, um servidor, um determinado departamento, e esse computador, esse servidor, ele já não atende aquele departamento como deveria, eu posso descartar o equipamento, caso não tenha nenhuma serventia, ou eu posso aproveitá-lo em outro departamento que não tenha a mesma necessidade ou necessidade menor. Então, como é feito, quais são as práticas, né, que ajudam nesse sentido, no tocante à tecnologia, no aproveitamento, na utilização dos equipamentos, né, ou as práticas em si, né, de como melhor utilizar a tecnologia. E pós-negócio, né? Então, pós-negócio é como eu vou descartar o equipamento, onde eu vou. É o caso de reciclagem, é o caso de reutilização, reaproveitamento, doação. Então, é no pós-negócio que a gente faz esse apanhado geral. Pressões governamentais, lidando através de leis e regulamentos. Então, como é que a sociedade ela pressiona, né? Ou melhor dizendo, como é que a sociedade, qual a ferramenta, qual o mecanismo que ela tem para pressionar as autoridades, né?
Pressões governamentais, que podem ser feitas, o quê? Reduzindo o custo, economizando recurso, né? Aqui no caso, quando a gente fala de pressão governamental, é a pressão para utilizar essas práticas, tá, pessoal? Que é redução de custo de economia de recursos de papel e tinta, né? Em vez de você imprimir, você ler na tela, fazer leitura na tela. Diminuição do custo de energia, consolidação de servidores e virtualizações aqui, né? A gente, novamente, aqui só um parênteses rápido, né? Você tem um servidor físico, dentro do servidor físico tem equipamentos que podem ser virtualizados, né? Mais de um servidor em um único equipamento, né? Isso você diminui a ocupação de espaço, consumo de energia também. Compactação de dados, quando a gente fala aqui, que eu comentei com vocês, olha, quando a gente fala de lixo eletrônico, né? O lixo eletrônico, ele é armazenado em algum lugar, né? Por exemplo, e-mail, arquivo, foto, imagens, né? Obviamente, ele é armazenado. Onde ele é armazenado? Em algum dispositivo físico, né? Então, como é que eu aproveito, né? Eu posso aproveitar melhor o espaço, a utilização desse equipamento, desse dispositivo de armazenamento? Compactando os dados, né? Então, se ele ocupa 20 gigas, eu posso fazer com que, compactando, ele ocupa metade, um pouco mais da metade, por exemplo, tá? Fazer cumprir as políticas, né? Então, a lei existe, né? Tem que ter a fiscalização e tem que ter a aplicação da lei. Impressão em duas faces, né? Em vez de utilizar apenas um lado da página, da folha, utiliza as duas páginas, né? Os dois lados da folha. Anotações eletrônicas, né? Você utilizar o próprio dispositivo eletrônico, né? Para você escrever, para você digitar, né? Seja no celular ou no computador. Colaboração através da web, né? As empresas podem reduzir a necessidade de espaço de escritório. Pessoal, isso aqui, acho que ou vocês já vivem isso, ou conhece alguém que já estava passando por isso. Seja na parte de estudo, ou trabalho, ou contato, né, com algumas empresas prestadoras de serviço, né, concessionárias, né. Por exemplo, você liga na casa numa operadora, né, e o funcionário dessa operadora, você, pelo som de fundo, às vezes você acaba escapando, você percebe que a pessoa está numa residência, né. Então, nesse cenário atual, é algo que ficou notório. Então, isso aqui, a conscientização da TI já vinha, da TI Verde, já vinha apontando isso, né, como uma prática exemplar, né, uma prática a ser adotada. E hoje, por conta, digamos assim, do termo que eu tenho escutado recentemente, né, por conta dessa aceleração da transformação digital, né, aceleração, a gente está vendo isso virar algo comum, rotineiro, né? Então, quantas e quantas vezes o pessoal agora passou a utilizar a videochamada, virou algo comum, né? Você trabalha, fazer, quem tem condições, obviamente, também tem a questão econômica, financeira e social, né? Espaço, organização, enfim, quem consegue utilizar o recurso, né, obviamente, né? Trabalha de casa, né? Utilizando os recursos que tem à mão. Também, resultados que ajudam as organizações, valorização de clientes, né? Reputação da marca, cria valor para a organização, fornece um roteiro para otimizar o desempenho, benefício da sustentabilidade. Enfim, pessoal, tem várias vantagens aqui. Para uma empresa, é super vantajoso adotar essas práticas, né? Por conta de reconhecimento e satisfação para com a sociedade. Compra verde, né? A compra verde é na aquisição do equipamento, né? No pré-negócio, né? Então, compra verde, o que seria? Que tipo de equipamento, né? Algumas empresas fazem licitação, né? Esse equipamento, ele tem uma alta durabilidade, ele pode ser descartado, eu tenho uma parceria com a empresa, quando esse produto ele tiver um declínio, a empresa que me vendeu, que me forneceu, ela vem recolher esse produto, esse dispositivo. Na aquisição do equipamento, tem essa preocupação quando a gente fala de sustentabilidade, né? Então, sustentabilidade do ambiente interno, né? Dentro da empresa, né? Ou num ambiente fechado, né? Então, por exemplo, reciclagem de água, né? Você tem uma indústria que utiliza a água de um rio, depois essa água ela pode ser devolvida para o meio ambiente, mas ela tem que ser tratada. Compra de produtos que não impactam o meio ambiente, ciclo de vida, reaproveitamento, doação, revenda, eliminação de maneira segura e legal, baterias, por exemplo, né? Até um tempo atrás você não sabia onde descartar baterias. Hoje você vê algumas lojas, né? Talvez rede de farmácias, né? Ou supermercados, você tem lá algum espaço, uma caixa, né? Que você pode, descarte aqui sua bateria, sua pilha, né? Então você já tem essa parceria, né? Com a indústria, né? Para poder fazer o descarte adequado. Né? E um item agora que a gente vai fazer um gancho para o nosso próximo assunto, dados sensíveis, né? Está grifado também em vermelho.
devem ser eliminados antes do descarte. Então, recapitulando, a gente tem o pré-negócio, no negócio e o pós-negócio. Então, quando a gente fala de dados sensíveis, né, dados, informação, a gente olha o que necessariamente? A gente olha o pós-negócio. Isso dentro da TI Verde, tá, pessoal? Green IT versus LGPD. Então, aqui vou citar brevemente, tá? A gente já, por conta do horário, eu vou tentar acelerar aqui junto com vocês, mas brevemente a gente vai falar o quê? Do GDPR, né? Talvez você já tenha ouvido falar, né? Aqui o Humberto, ele comentou no início aqui do nosso bate-papo, né? A gente falou rapidamente sobre GDPR, General Data Protection Regulation, que é a norma lá na Europa, né? E aqui no nosso país, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Que foi a Lei 13.709 de 2018, né? Que implementou. E aqui, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? O que é essa legislação, né? Ela visa regular as atividades de tratamento de dados pessoais, né? Informação. Então, aqui, pessoal, é o nosso link, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, TI verde, a gente vai ter dentro da TI verde a parte do pós-negócio. Pós-negócio, a gente trata o quê? De possivelmente um descarte. Quando a gente vai fazer o descarte, a gente tem que se preocupar com o quê? Com os dados sensíveis, né? Então, a LGPD, ela tem faz essa interlacação aqui, né? Esse cruzamento, né? Digamos assim, melhor, uma palavra mais apropriada, né? Ela cruza, né? A intersecção, a união aqui, onde uma encosta na outra, né? É a parte de dados sensíveis no momento de descarte. Eu não vou aprofundar aqui, né? Mas só para dar uma visão ampla para vocês, né? Para a gente fazer para vocês, na mente de vocês, vocês entenderem como é feita essa conexão, onde impacta a LGPD dentro da TI Verde, do Green IT, né? É justamente nessa parte aqui, ó. Dados sensíveis, né? A eliminação dos dispositivos, desses dados, né? Então, tem um notebook velho lá, não está funcionando mais, está encostado, vou jogar fora. Você olhou a informação que tinha dentro do HD? Você tem certeza que você apagou os dados que tinham lá, aquelas fotos de clube, praia? Tem certeza que foram descartados corretamente, né? Então, ou algo talvez possa ser até mais relevante, dependendo do contexto, dados pessoais, nome, RG, CPF, endereço, número de celular, endereço de e-mail, né? Que informações estão dentro do seu dispositivo eletroeletrônico, né? O celular, você apagou todas as informações, né? Dados pessoais sensíveis, né? Então, aqui você tem, dentro da GPD, você tem essa distinção, né? Você tem esse olhar aqui, dados pessoais sensíveis, né? Como, por exemplo, origem racial, ética, religião, opinião política, saúde, vida sexual, dados biométricos ou genéticos, quando vinculado a uma pessoa física, tá? Então, aqui, quem tiver oportunidade também de se aprofundar, de explorar, né? De estudar toda a cadeia de informação aqui para você se tornar um DPO, né? Aqui o Humberto talvez volte a falar aqui, é uma oportunidade que você também tem para entender melhor esse assunto, né? Então, como é que eu relaciono, né? O que são esses dados sensíveis, né? E qual contexto eu estou me referindo aqui? Quando é vinculado a uma pessoa física, né? Mas, brevemente, o que eu posso, de forma bem sucinta, tá, pessoal? Então, se eu tiver esses dados, mas não tiver vínculo, né, com um nome, com um dado que eu consiga identificar, né, fazer esse vínculo, isso não caracteriza, mas se eu tenho essa vinculação, isso é algo que pode trazer consequências aí para quem tiver esses dados expostos, tá? Então vamos lá, LGPD, já indo lá para os nossos finalmente, né? Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, basicamente, aqui a gente tem o quê? Princípios da LGPD, né? Que são, por exemplo, finalidade, adequação, necessidade, acesso, qualidade dos dados, segurança, transparência, prevenção, não discriminação e, por fim, responsabilidade e prestação de contas, tá? Bom, aqui, falando rapidamente, né, repetindo, na verdade, né, o que o Humberto comentou no início aqui, né, a gente tem a formação para se tornar um DPO, que você vai passar ter esse conhecimento, né, vou falar rapidamente aqui, mas, enfim, é onde você vai enxergar, se você tiver essa formação de TI verde, com essa formação voltada específica para se tornar um DPO, você é um profissional diferenciado, tá? Por quê?
Porque as empresas, que nem a gente viu ao longo de todos os últimos minutos aqui, a sociedade está de olho, a sociedade está cobrando. Então, assim, você como profissional, ou nem necessariamente somente profissionalmente, mas também como cidadão, como você se prepara, né? Como você é uma pessoa que tem as informações que são debatidas dentro da empresa, relacionadas à TI Verde, por exemplo, né? Você sabe onde a TI Verde cruza, né, se intercala com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Então, assim, informação, conhecimento, né? Então, essa proposta que a gente traz com o treinamento, né? Assim, aqui, obviamente, pessoal, por conta do horário, eu não detalhei, não esmiucei, né? Tudo que a gente pode falar dentro de TI Verde, eu fiz um apanhado geral com vocês aqui, né? E trouxe para dentro da LGPD, onde basicamente é onde tem esse cruzamento, que é de forma bem simples e direta falando para vocês, é a parte do quê? É a parte de dados, a parte de descarte de dados, né? Como esse descarte é feito. Então, aqui, deixo aberto aqui para comentários, tá? Se vocês quiserem fazer algum comentário, tá? Deixa aqui um simples frase, algumas frases aqui que eu acho interessante, né? Que eu acho que tá relacionado com o nosso conteúdo de hoje, que é deixar um mundo melhor para os seus filhos e netos. Ou, se você quiser viver em um mundo melhor com seus filhos e netos, então, comece de onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder. Então, isso tudo a gente consegue relacionar com TI Verde, com Green IT, tá, pessoal? E aqui, meu muito obrigado, né? Passou rápido aqui, eu acho que voou aqui o momento aqui com vocês aqui. Eu agradeço, né? Mas infelizmente o tempo é curto, né? Então, mas eu agradeço a todos vocês que ficaram até agora aqui com a gente, né? Falando sobre sustentabilidade, entendendo um pouco mais o que é esse mundo de sustentabilidade, né? O que nós aprendemos, né? Quais as possibilidades, né? E, de novo, por que Green IT? Para você se tornar um profissional melhor preparado, né? Inteirado com a visão das empresas e da sociedade. As empresas, pessoal, elas se adequam ao que a sociedade pede, o que a sociedade coloca. O que ela coloca cada vez mais, como a gente acompanhou em diversas matérias, é o que? A preocupação com a sustentabilidade, né? Com como a tecnologia, né? Ela afeta o meio ambiente, né? Em que nós todos, né? Como cidadãos, como pessoas, né? Estamos inseridos. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês, né? E que vocês procurem ter esse olhar e preocupação com a sustentabilidade. Principalmente aqui no nosso foco aqui, que é a tecnologia, né? O quanto a tecnologia afeta o meio ambiente e quanto de resposta ela consegue dar para ajudar a gente ter tecnologias, né, que tragam o quê? Melhor aproveitamento dos recursos, né, e seja sustentável. Deixa eu chamar aqui nosso amigo Humberto, né, se ele quer fazer algum comentário com vocês. Humberto? William, Oi, Humberto. queria agradecer aí a sua participação, né, a sua palestra, seu webinar, que foi muito bacana, muito direto ao ponto, né? Eu acho que, imagino que tenha atendido as expectativas das pessoas participantes. E eu queria abrir para perguntas, né? Que o pessoal fizesse algumas perguntas para você. Vamos lá, gente. Então, pessoal, fica à vontade aí. Fiquem à vontade, façam perguntas, abram aí o microfone e falem, ou escrevam, se vocês preferirem. Vamos lá. William, eu vou pedir para o Rivanildo fazer uma pergunta para você. E depois é Elizabeth, pode ser? Pode, claro. Aí depois a gente já pede para o Patrick. O Patrick está aí ainda ou já saiu? Então o Ricardo Zucca, que é amigão dele. Vai lá, Rivanildo, faz uma pergunta para o nosso amigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Oi, boa noite, tudo. Eu tinha até digitado aí no chat uma pergunta. Eu vi que no LinkedIn tem duas certificações, tem uma Citizen e uma Foundation. Qual que é a diferença entre elas? Tá. Desculpa, quem falou mesmo? Rivanildo. Rivanildo, obrigado pela pergunta, Rivanildo. Então, basicamente, Rivanildo, a diferença, tá? É que assim, o Citizen, ele é voltado mais para conscientização, tá? E aí a gente tem a prova de certificação em português, né, que é já disponibilizada, tá?
A segunda certificação, que possibilita também ser tirada até pelo próprio portal, a gente tem um treinamento disponível, ela é em inglês. Então, basicamente, e ela também, além de ser em inglês, tá? Ela é voltada principalmente já para a parte mais prática. Então, o ideal é que a gente comece com a conscientização, né? A gente faça o treinamento, a gente tem essa certificação de conscientização para dar visão de como a TI verde está inserida, como que ela pode afetar a vida do dia a dia, né, dos profissionais dentro da empresa, como a empresa pode se apropriar dessa conscientização, e já nessa outra certificação é mais na prática. Como é que, por exemplo, você como profissional, se você tiver uma área que quer implementar, quer aplicar as boas práticas, como é que você vai aplicar no dia a dia? Aí a gente já é mais não só o quê, mas como a gente vai fazer para fazer a aplicação do que a gente viu na parte de conscientização. Então, basicamente, a diferença. Respondi sua pergunta? Show, obrigado. Nada. William, tem uma pergunta no chat aí, se você vê aí, ó. O Diego, existe algum sistema para você evidenciar que está reciclando, que já está reciclando? Ele está sem microfone. Tá. Assim, aí a gente tem, sim, existe. A gente tem ISO 40.000, se não falha a memória. Vou confirmar aqui. A gente tem uma ISO que a gente pode atestar se a empresa, né? Obviamente, assim, ela está fazendo aquilo que ela se propõe, tá? Por exemplo, eu vou passar por um processo de certificação ISO, a empresa, eu como empresa, pessoa jurídica, só que meu foco é na reciclagem de, por exemplo, de copo descartável. Eu me comprometo dentro da minha empresa, não utilizar copo descartável, né? Utilizar apenas copos reutilizáveis, né? Então, assim, um exemplo, tá? Bem simplista, tá, pessoal? É um exemplo de como eu vou aplicar essa certificação para a empresa, pessoa jurídica. Então, eu vou comprovar, vai ser auditado, tem uma consultoria que vai auditar, vai até a empresa, verifica se a empresa de fato está cumprindo com aquilo que ela se comprometeu. E aí, assim, esse tipo de certificação ISO, de gestão ambiental, né, se não falha a memória, ela pode ser segmentada. Então, assim, quando eu falo de ISO voltada para a gestão ambiental, eu posso especificar o escopo daquilo que eu quero me certificar. Então, por exemplo, olha, dentro de tal setor, o setor X, a empresa tem 20 setores, mas somente o setor X é o que eu vou me preparar e vou atestar a certificação. Então, aí a empresa se prepara, faz toda a preparação, planejamento para atender as normas, para atender e comprovar que ela segue aquele padrão de ISO, né? Por caso, por exemplo, certificado de reciclagem, tá? Então, isso é um caminho, ok? Deixa eu ver aqui no chat. Aqui. Legal, William, obrigado. Vamos pedir para a Elizabeth também falar em uma pergunta aí. Vai preparando uma, Elizabeth, e eu vou pedir para o William responder essa do Zucca. Vamos lá. Você está lendo aí, William? Do Zucca. Falando em relacionamento Green IT versus LGPD, como mencionado, é o descarte da informação, dados sensíveis ou não, ok? Temos mais exemplos de relacionamento? Sim, assim, eu vou dar um exemplo de um artigo aqui do meu amigo Anderson, né? Que a gente fez todo um trabalho de campo, né? Relacionado ao quê? A esse descarte. Então, não sei se aqui, se todos são de São Paulo, né? Acredito que talvez quem não seja de São Paulo não esteja familiarizado. Mas em São Paulo tem uma rua conhecida chamada Santa Efigênia. Ela é conhecida aqui em São Paulo, no centro, aqui na capital, por vender dispositivos eletrônicos, né? Computadores, né? Dispositivos de celular, enfim. Disco rígido, né, HD. E aí, uma de nossas pesquisas, né, meu amigo Anderson, ele foi até lá, fez a aquisição de HD, né, usado, não era equipamento novo, e fez o quê? Via software, ele conseguiu o quê? Recuperar dados desses HDs. Então, pasmem, né, ele viu, assim, conseguiu puxar informações lá, foto do antigo proprietário do HD, né, ele foi lá, comprou um equipamento, um HD utilizado, né? Digamos assim, remanufaturado, né? E, pasmem, aí ele, via software, ele conseguiu recuperar informações antigas que tinham nesse HD. Então, vejam só o perigo, né? Então, quantas
pessoas, né, que não têm tanta familiaridade com tecnologia, às vezes descartam o equipamento, deleta, simplesmente foi lá e apagou. Mas será que esse deletar, esse apagar o arquivo, a informação, formatar, será que é suficiente? Será que foi formatado de forma adequada? Então, é uma pergunta para reflexão e até para servir de alerta para vocês, né? Para vocês procurarem se sensibilizar e ver que a TI Verde, né, o Green IT, ele já alertava já para esse tipo de descarte bem antes da LGPD chegar aqui no nosso país, tá? Já é algo já conhecido. Então, o profissional que tem esse conhecimento, tem essa expertise, né, ele já consegue se diferenciar dentro de se colocar melhor dentro da empresa, né? Por isso, a relevância de você ter esse conhecimento, né, e procurar estudar mais a respeito de TI Verde. O que mais? Uma pergunta aqui da Gláucia, né? Em caso de logística reversa, você acha que a empresa poderá ser responsabilizada pela divulgação ou vazamento de dados pessoais sensíveis? Então, aqui a gente tem vários aspectos. Boa sua pergunta, Glaucio, obrigado pela questão. Tá? Então, aqui tem vários aspectos, né? Dentro do que rege a lei, né? Aí a gente vai ter que ver a responsabilidade, se é uma responsabilidade compartilhada, tá? Aí a gente pode entrar até derivar para um campo mais jurídico, né? Esmiuçando a lei, né? A LGPD. Mas, enfim, dentro do nosso escopo aqui, que eu posso falar para você é o seguinte, falando em logística reversa, né? Hoje já tem iniciativas para essa política reversa, mas ela ainda não acontece. A exemplo, como eu citei aqui na nossa conversa, nos últimos minutos, né? Por exemplo, pilhas, né? Então, hoje, algumas vezes de farmácia, você vê lá uma caixinha, ó, descarte sua pilha aqui, né? Então, você pode ir na sua casa, não está utilizando mais, acabou, esgotou, você vai lá, em vez de descartar no lixo comum, que pode ir para um aterro, pode ir parar no meio ambiente, no lixão, etc., etc., você descarta no local adequado. Depois, essa caixinha, num local adequado, né, já estabelecido por recolhimento, é levado para uma destinação adequada, onde vai ser feito um tratamento, vai ser feito a destruição, se for o caso de destruição, o reaproveitamento dos materiais que ali foram utilizados naquela pilha ou bateria, tá? Agora, quando a gente fala de uma forma mais ampla de dispositivos eletroeletrônicos, a gente tem ainda um grande dilema no nosso país, tá? Por exemplo, nós aqui recebemos muitos equipamentos que são importados, né? A marca XYZ, FGH, é um produto que não é fabricado no país, né? Então, a indústria, né, ela tem câmaras setoriais. Eu sei que isso já acontece, por exemplo, com o setor de linha branca, né? Quem não está familiarizado com linha branca é a indústria que produz fogão, geladeira, né? Micro-ondas, né? Então, essa linha branca, essa indústria da linha branca, ela já tem alguns acordos, como, por exemplo, quando vai ser descartado um micro-ondas, né, um equipamento, né, onde é que esse equipamento vai ser descartado? Você consegue devolver o equipamento, né, para a engenharia reversa? Então, por exemplo, eu comprei o equipamento X, utilizei, ele chegou ao seu declínio, e agora não quero mais o equipamento. Então, eu, como pessoa comum, como cidadão, eu ligo para a empresa, olha, por favor, venha recolher seu equipamento, né? Eu consigo ligar para um setor da empresa que é responsável para recolher. Ele vai recolher esse equipamento, né? E vai dar uma destinação adequada, ou reaproveitar algumas peças, né? Enfim, dá para ter toda essa utilização, até mesmo ganho, né? Reaproveitamento dentro dessa logística reversa. Você leva de volta ao fabricante. Agora imagine isso com computadores, né? Vamos pegar um exemplo, só notebook. Quantos notebooks são importados para o nosso país, né? São fabricados em diversos países, China, Estados Unidos, Europa, são adquiridos, importados e são vendidos aqui. Como é que atualmente não é viável no nosso país você fazer essa engenharia reversa com um notebook, por exemplo? Como é que você destinaria esse equipamento para uma empresa que nem no Brasil não está assediada, né? Então tem esses agravantes aí que tornam mais difícil, né? Mas em outros setores, né, que já tem esses acordos setoriais, isso já é um caminho, já é previsto na lei de resíduos sólidos, né? Esses acordos setoriais. Ok, Glaucio? Que mais? Posso fazer uma pergunta? Pode, claro, à vontade. Minha pergunta é o seguinte.
quando a gente, independente assim, da empresa, tá? É dever da empresa seguir ou seguir as recomendações do Green IT ou não? Tipo, eles são obrigados ou não? Desculpa, qual é o seu nome mesmo? William? Sim, Ô, Xará. tudo bem? Então, tudo. Então, a lei, é como eu falei no início, a lei ela Eu não existe, né? entendi A isso. lei que a gente está assegurado, que a gente se baliza, né? Não só para a tecnologia da informação, tá? Mas, como um todo, é a lei de descarte de resíduos sólidos, né? Então, a lei, ela tá. Só que a gente tem uma grande dificuldade, hoje em dia, no nosso país, para fazer a aplicação dessa lei, né? Então, o que seria o ideal, né? Por exemplo, uma empresa que ela sim, ela pode ser punida, né, por um descarte inapropriado, né? Eu me lembro agora de um exemplo, né, que teve uma empresa, na verdade era uma prefeitura, viu? Acho que foi uma cidade aí, não foi nem uma empresa. Ela, por algum motivo, tá? Não sei, é nos rincões aí do nosso Brasil, né? Pegaram esse equipamento e jogaram no céu aberto, né? Jogaram à beira de estrada aí, alguns notebooks, alguns computadores aí antigos, né? E aí descartaram. Provavelmente deve ter alguém, isso aqui não serve mais, joga fora. Aí terceirizou, foi para alguém que apanhou esse lixo, levou para um lugar distante e jogou fora. Tantos quilômetros da cidade original. Só que os equipamentos, eles não se atentaram que lá tinha as etiquetinhas de identificação. E aí, o que fizeram? Aí pegaram a polícia ambiental, né? Foi lá, recolheu o equipamento, teve uma denúncia e tal. E através dessas etiquetas conseguiram rastrear a origem, né? Que era da cidade vizinha, né? E aí a instituição, né? Ela foi punida. Aí o processo é longo, né? Quando você fala de órgãos, instituições políticas, né? Cidade e tal, né? Então vai para a justiça vai, a cidade vai ter que arcar com a multa, vai ter que pagar, e aí tem recurso, e aí tramita nas vias judiciais. Mas sim, de forma, Então, ela ou pode ser assim, punida. a maior parte assim, do trabalho é mais uma conscientizar a população. E depois fazer algum retorno para a comunidade, sendo recolhendo algum hardware, algum objeto, ou fazendo, por exemplo, o mercado não tem nada a ver, ele está vendendo só o produto, mas ele deixa lá uma caixa para recolher alguns produtos reciclados. De alguma forma, eles têm que retornar algum valor, algum serviço para a comunidade, é isso? É uma forma Então, de aplicar o Green IT? sim, também. William, aí o que acontece, né? Aí tudo é a questão da pressão da própria sociedade, né? Então a gente tem esse aspecto que você abordou muito bem, tá? Que é a questão de dar um retorno para a sociedade, né? Mas a gente também tem um outro aspecto, que qual seria, né? A imagem da empresa. Então, por que as empresas estão se Uhum. preocupando, né? Então, assim, novamente, é porque a empresa, assim, é boazinha, né? Assim, sou bem falando abertamente, bem francamente com você, né? A empresa é para Não, ganhar dinheiro, né? O principal sim. objetivo. Agora, o principal objetivo é ela visa lucro, como qualquer empresa. Só que como não somente como é adquirido esse lucro, né? Mas não, ou melhor dizendo, não por quê, mas como, né? Então a sociedade ela está fazendo pressão. Então assim, poxa, você vai comprar um produto da empresa que tipo um exemplo, um desastre ambiental que teve infelizmente um tempo atrás aí que foi notório só na mídia, etc, né? Então, a empresa, ela ficou muito mal vista pela sociedade. O que ela teve que fazer? Todo um trabalho de crise para poder demonstrar depois que ela se preocupou com o meio ambiente, que ela procurou reviu suas políticas de governança, né, ambiental, né? Então, quando a gente fala de política de governança, né, voltado para a sustentabilidade, né, seja na parte propriamente ambiental, quando a gente fala de extração de recursos minerais, ou dentro de uma área de tecnologia, né, o profissional está preparado? Então, assim, a gente fala de intenção, legal, preservar, tem a preocupação com o meio ambiente, tá. Mas, na prática, como é que você faz isso? Você citou alguns exemplos, muito bem.
Mas a gente precisa estudar para saber quais são as outras possibilidades que a gente tem de ser sustentável, trazer sustentabilidade e trazer esse ganho para a empresa, como profissional, né? E de tabela você agregar para a sociedade, né? Então você consegue, estudando, a gente dentro da TI Verde, dentro do Green IT, com essa conscientização, a gente consegue levantar tudo isso. Quais são as possibilidades? Ah, é simplesmente dizer que eu sou sustentável? Não. Mas o que você faz na prática, né? Quais são as possibilidades que eu tenho para trazer isso em forma de retorno para a sociedade, ou, se não é um retorno direto, né, uma forma que não seja um agressor do meio ambiente, né? Na verdade, eu estou de forma que eu amenize, né, o meu impacto no meio ambiente, eu estou ajudando, dentro das tecnologias possíveis, né, e que está à disposição, ajudar a preservar o meio ambiente. Respondi, William? Legal, legal. Obrigado. Imagina, obrigado você pela pergunta. Vamos lá, Elizabeth, faz a sua pergunta agora. Vamos lá. Ela escreveu aqui no chat, Elizabeth. Ela escreveu já? Isso, olha. Nessa abordagem, tenho por mim que cada vez mais vamos usar o acesso remoto, o cloud. Backup em nuvem, cada vez mais será usado. Nos levando a cada vez mais também a nos preocuparmos com a segurança, com vazamento de dados. Na minha empresa temos 400 ativos e não temos 400 servidores físicos. São 20 apenas, um pequeno exemplo. Não sei se eu entendi o finalzinho aqui, Elizabeth. Ó, na minha empresa temos 400 ativos e não temos 400 servidor físicos. São 20 apenas, um pequeno exemplo. Bom, se eu entendi corretamente aqui, a preocupação é com segurança, né? E de fato, tem que ter essa preocupação, né? Agora, com essa onda, né, que a gente foi obrigado a fazer a grande, entre aspas, aceleração da transformação digital, né? A gente não estava preparado, a maior parte das pessoas não estava preparado para se adequar, trabalhar de casa, nem sabia que poderia, tinha muita empresa mesmo, tinha tabu. O quê? Deixar funcionário trabalhar em casa? E não vai trabalhar nada não, vai ficar tomando café e dormindo no sofá o dia todo. Só que, assim, isso foi uma quebra de paradigma, né? Na prática, né? Na verdade, a realidade se impôs e mostrou que, pelo contrário, tem relatos aqui de pessoas, né? De colegas, amigos, né? Que trabalhando remoto estão tendo que trabalhar muito mais, não conseguem mal levantar. Ainda no escritório ainda conseguiam ir parar, ir mais vezes ao banheiro, beber mais água, tomar mais café, né? Ter aquela pausa saudável, né? Que você tem que levantar e pelo menos esticar as pernas, né? Trabalhando em casa ficou muito mais complicado, né? Porque psicologicamente, acredito eu, né? As pessoas sentem aquela necessidade de mostrar que estão trabalhando, né? Pelo menos para alguns relatos que eu ouvi, tá? Então isso aí acaba dificultando. E com isso, o que vem junto? A segurança que você, Elizabeth, bem apontou aqui. Aí ela complementou aqui, ó. Um exemplo, home office e empresa foi invadida já. Foram criadas máquinas virtuais, né? Então, assim, o que eles optaram aqui? Em criar a máquina virtual, né? Para quê? Para você ter, junto com essa nova arquitetura, eu imagino, tá? Eu não conheço a arquitetura da sua empresa, mas pelo que você está dizendo aqui, relatando, imagino que eles abordaram, bom, vamos pegar e vamos jogar tudo para uma nova arquitetura, vamos virtualizar e já implementar a segurança, o que já deveria ter sido feito antes, né? Mas não foi feito. Aquela bela frase fatídica, né? Que algumas pessoas esperam terem a porta arrombada para depois colocar a tranca na porta, né? Então, para a gente tem que ser prudente, precavido, né? Procurar se informar. A informação é um recurso que pode nos trazer segurança, né? É uma ferramenta que nos ajuda a nos prepararmos, né? Por isso que eu ressalto aqui, o treinamento em conscientização de TI, TI Verde, é um desses mecanismos que vão nos ajudar a sermos profissionais preparados para essa situação, né? Então, dentro da empresa, não digo a parte técnica de segurança, mas a parte de ter essa visão, né? Então, aqui você apontou, mas será que algumas outras pessoas poderiam já ter pensado isso, se tivesse uma visão mais voltada para a sustentabilidade, para o descarte e uso, né, dos dados, das informações, né? Aí a gente cruza esse âmbito tanto da parte de sustentabilidade de TI Verde com a parte voltada para a LGPD, né? Para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? O que mais, pessoal? William, obrigado
pelos esclarecimentos. Em instantes, o Davis vai entrar aqui na sala e a gente queria tirar uma fotinho com vocês, se vocês aceitarem. Então, já o Ivanildo já vai passando um gelzinho no cabelão aí, e aí a gente pode tirar uma fotinho. O que vocês acham? E aí eu já estou passando o meu gel, né, no cabelão, e aí daqui a pouco eu também já vou aproveitando também. Beleza? Mas vamos lá, tem mais alguém com alguma pergunta? Aí eu acho que é bacana o tema do... Eu gostei muito da pergunta do William, do Xará, do nosso professor, né? Porque essa questão é verdade, né? Assim, daqui a um tempo, talvez, William, a gente vai ter uma autoridade que vai... assim, as empresas vão começar a selecionar, né, por algum selo, por alguma certificação, né, por uma ISO, talvez, que a gente vai conquistar mercado ou não, né? A gente vai ter maior facilidade de prestar serviços ou não, né? Não sei se você concorda. Sim, a gente tem dois aspectos, né? A gente tem um aspecto profissional, né? E tem um aspecto também que é a parte de empresa, né? Pessoa jurídica, né? Que isso já existe hoje, né? Que é a parte de gestão ambiental, que tem ISO, né? Já específica para isso, né? Que é relacionado ao quê? Como a empresa se compromete, né? Em relação a determinado segmento, né? Que ela pode ser auditada, né? E aí, para ela conquistar essa certificação da ISO, ela tem que comprovar que ela segue todos os trâmites, tudo que rege a própria ISO, né? Você viu? O Matheus pediu aqui. Deixa eu ver aqui. Opa. Matheus, essa pergunta da faculdade, a gente consegue sim, viu, Matheus? Vai enviar um certificado de participação para o seu e-mail, tá bom? Legal. Deixa eu ver. Então, só um minutinho, gente. O Davis também está entrando aqui. Acho que é legal, pessoal, se vocês puderem aguardar, se vocês puderem disponibilizar mais uns minutinhos do tempo de vocês, né? O professor Davis, né? Ele, junto com o Humberto, eles fazem parte da MPPD, né? E aí, o Davis é o presidente, o Humberto aqui é o vice, né? E aí, eles, com certeza, essa dupla aqui domina a parte LGPD, né? Então, acho que é uma cereja do bolo aí, se vocês puderem aguardar mais uns minutinhos, né? O Davis confirmou, né, Humberto, que ele vai conseguir entrar? Ele está me perguntando aqui com relação ao acesso, eu já passei para ele, está tudo certinho. Ah, legal. Ó, eu só confirmando aqui, eu não queria correr o risco de cometer uma gafe aqui com vocês. A ISO que está relacionada, tá, às empresas é 14001, tá? Que é voltada para a gestão ambiental. Então, quando a gente fala relacionado ao meio ambiente, né, por exemplo, se for uma indústria, um comércio, enfim, qualquer setor, independente de qualquer setor, ela pode, se ela quiser, tirar a certificação ISO 14001, tá? Que é voltada para a parte de gerenciamento, né, a parte de gestão ambiental. Então, por exemplo, né, uma empresa ela pode dizer que ela conseguiu a ISO 14001 diminuindo o consumo de água. Então, uma empresa que ela tem um gasto, dependendo do porte da empresa, ela tem, sei lá, uma grande quantidade de funcionários e a água que é utilizada no banheiro, ela pode ser reciclada. Né? A água para descarga, ela não precisa ser uma água potável, né? Então, ela pode ser uma água, se ela tiver todo um aparato, obviamente, né? Ela pode reaproveitar a água, né? Fazer uso de água de reuso, né? E utilizar nos sanitários, né? Para descarga. E isso já é um dos itens que pode ser
elencado para tirar uma certificação ISO 14001. Contanto que, né, aí tem todo o processo, né? A empresa, olha, eu me comprometo, eu quero tirar ISO 14001 e nesse seguinte escopo, em relação ao aproveitamento de água. Aí ela vai ter que mostrar, né, etapa por etapa, vai ter uma auditagem, né, vem um auditor externo que verifica realmente se a empresa está cumprindo com aquilo que ela se propôs a fazer, ok? ISO 14001, né, é o que certifica as empresas. E dos profissionais, né, aqui, assim, inevitavelmente fazendo um pouquinho de puxando a brasa para minha sardinha, é o Green IT. Então, o Green IT é um, digamos assim, ó, é um selo para vocês, literalmente, né, que mostra que vocês têm um conhecimento de conscientização, né, pelo menos inicialmente, né, voltado para a sustentabilidade, né, o que que é, como funciona, onde eu posso aplicar, o que que rege, como é que você poderia, como profissional, ajudar a sua empresa, né, a fazer uso da TI verde, né? Onde é aplicado, né? Então, mas aí é o caso da gente aprofundar aí numa aula, né? Uma aula mais específica. Isso, Elizabeth. A ISO 14001 é a nível de empresa, tá? Estou respondendo aqui a pergunta da Elizabeth. Matheus dos Santos, ele gostou. Obrigado, Matheus, você gostou aqui do Green IT, bacana. Obrigado, Ivanildo. Opa, William, ele está viu lá, olha, está entrando agora, finalmente. Então, gente, ó, tá todo mundo preparado aí para uma fotinha? Vamos já habilitar as câmeras aí e aí a gente já pede pro aí, Rivanildo, até que enfim, sair da câmera aí, apareceu. Diego, aparece aí, rapaz. Legal ver vocês aí. Hein, William? Bacana, né? Deixa eu ver só o que o Davis tem aqui. Bacana. Ajustar aqui a imagem. Gente, então o Davis está chegando aí. Então vamos lá. Oh, ele aí. Opa, professor Davis. Grande Davis. Seja muito bem-vindo ao nosso humilde webinar, né? Imagina, que isso, gente. Uma boa noite, tudo bem, Beto? Boa noite. Bom, Davis. Davis, eu queria que você desse uma palhinha para a turma aí, ó. Você que é presidente da NPPD, professor universitário da Universidade Federal de São Carlos e outras tantas, né, desse Brasil, que você desse uma palhinha para nós aí sobre a Green IT, a relevância, desse uma mensagem aí para celebrar aí, para coroar o evento do William. Pode ser?
Claro, acho que eu me nego a dar aula de novo, porque com o nosso querido William aqui, não preciso, não precisa dar aula. Eu estou vendo bastante gente aqui. Jaqueline Ferreira, mentira que é a Jaqueline que está aqui. Será que é a Jaqueline ou Humberto, que, lá da Unip? Será? Não, senão deve ser só apenas o nome. Ou eu, será? Ou eu. Olha aí, ela de novo aqui, querida Jaqueline, aprendeu sobre Green IT agora. Essa menina é uma querida nossa, Humberto, tá bom? Essa aqui é a Jaqueline. Bem-vinda, bom, Jaqueline. Está numa... Gente, vocês terminaram, então, hoje um bom webinar sobre Green IT. Como eu já falei, dispensa comentários. Vocês estão num dos webinars mais esse tema de TI verde, eu vou falar só durante 3 minutinhos, 5 minutos, agora são 22h10, não quero me estender mais do que 5 minutos. Pessoal, o tema Green IT, junto com privacidade de dados, LGPD, tudo isso, são os 2 temas que foram apontados no relatório mundial do Fórum Econômico Mundial de Davos. Se vocês pegarem o mapa, tem um documento chamado Global Risk Report. Foram apontados que os maiores riscos que vai impactar o desenvolvimento econômico dos países são 2 coisas. Em primeiro lugar, lá em cima está apontando agora, de modo crescente, riscos cibernéticos, violação de dados, para fraude a dados, por isso nós estamos vendo aí a LGPD, o GDPR, e também se manteve lá riscos ambientais. O que significa isso? Os países, se eles quiserem continuar crescendo o seu PIB, devem investir em iniciativas, eles são obrigados, na verdade, a investir em iniciativas que promovam a parte ambiental. E no nosso caso, nós temos Green IT. O que é Green IT? A TI verde. Vocês já aprenderam, aposto que o William falou dos 3 tipos de TI verde. TI verde no pré-negócio, no negócio e no pós-negócio. E atualmente, pessoal, já existe uma... Sim. Falamos bem aqui também. Então, olha que interessante, pessoal. Aqui... Nossa, inclusive eu tenho que falar com o William também sobre outras... Me lembro outras coisas agora também. Olha só, gente. Os 2 pontos que foram apontados, que todos os países assinaram lá na Europa, dizendo que eles vão se comprometer a criar incentivos, empresas que contratarem profissionais que tenham comprovação de conhecimento na área de Green IT e na área também de LGPD, uma vez que essas 2 áreas nós temos leis que respaldam elas, o governo pode dar incentivos para essas empresas. Na área de privacidade de dados, qual que é a lei? Iniciando lá fora na Europa, é a lei da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709. E na área de Green IT, justamente a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305. Então, e essas 2 áreas, pessoal, dá para se juntar, muito importante, tanto a LGPD, TI verde no pós-negócio. Agora, com a LGPD, toda empresa também terá que proteger dados pessoais no momento do descarte. Já existem empresas responsáveis pela sanitização dos dados. Então, a partir de agora, o que a sua empresa faz com o seu computador antigo? O que faz com os seus celulares antigos? Jaqueline, onde está o seu celular antigo? Onde será que está nesse exato momento? Nós não podemos falar, pessoal, que não sabemos. Humberto, onde está seu celular antigo? Aqui. Se o seu celular tem dados pessoais, você tem que dar um descarte correto. E não adianta, nós sabemos que se apagar um dado, óbvio que existem técnicas que é possível recuperar o equipamento. Vocês viram também que existe obsolescência programada, uma teoria em Green IT que fala que cada equipamento ele tem um tempo de vida programado. Aqui nós temos plástico, aqui nós temos cádmio, aqui nós temos chumbo, nós temos vidro, nós temos zinco.
tem diversos metais periculosos e a própria política nacional diz que isso aqui são metais que podem impactar o meio ambiente. Então, nós temos duas imposições a partir de agora. Uma pela política nacional, onde as empresas elas devem demonstrar que elas estão dando um descarte ambiental adequado com os equipamentos eletroeletrônicos, e também a LGPD diz que equipamentos que passaram, né, que armazenaram dados pessoais, devem também ter uma tratativa adequada. Onde que está escrito isso? Lá na parte de privacidade by design, desde o início até o final do manuseio e do descarte com aqueles dados. Então pessoal, se preparem para cada vez mais as empresas preferirem, as empresas buscarem por profissionais de TI que conheçam o LGPD, mas que também conheçam de Green IT. Se a empresa não provar que ela está dando um descarte adequado para os equipamentos eletroeletrônicos, esta empresa ela pode tomar uma multa. É necessário que toda empresa tenha a sua gestão, tenha o gestor da sustentabilidade. Faça uma gestão da sustentabilidade envolvendo aí os 3 tipos de TI verde. E este foi o tema que, inclusive, ano passado, eu estive lá, a Ju e o William também esteve comigo lá, levei o William, levei também mais outros alunos nossos aqui do Portal do Treinamento, estivemos lá em Washington e palestramos num congresso internacional sobre como que nós aqui do Brasil estamos divulgando as práticas de TI verde. Participamos de um debate, de um encontro científico lá em Washington, capital dos Estados Unidos. E ano que vem estaremos, se Deus nos abençoar, né, William? Vamos e o coronavírus acabar, vamos arrumar nossas malas e rumo para Atlanta. Eu e o William, o nosso grupo aqui de pesquisa de Green IT, que nasceu aqui no Portal do Treinamento, Humberto, padrinho nosso, né, Humbertão? Verdade. Vamos te levar lá para Washington, Humberto, lá para os Estados Unidos. Nós vamos, gente, falar justamente sobre esses 2 temas. A importância das empresas darem um descarte ambiental correto para não serem multadas na lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, tem que ter um gestor, e também a LGPD dizendo que deve haver proteção dos dados pessoais no descarte dos equipamentos. Então, LGPD mais Green IT se unem. Vocês estão no momento certo, na hora certa, falando sobre Green IT aqui no Portal do Treinamento, aprendendo sobre Green IT. Utilizem, vocês vão pegar o certificado aqui de conclusão aqui de participação desse webinar. Gente, não deixa só o certificado ser uma exposição lá no LinkedIn. Parece que agora o LinkedIn está virando uma exposição só de certificados. O que é legal? É legal você postar o certificado, marcar a gente? Mas em um parágrafo, resuma a importância, que tipo de conhecimento que aquele certificado trouxe para você, tá bom? Resuma. Coloque, gente, para quem não sabe, LGPD e Green IT são importantíssimos por causa de um descarte seguro e ambientalmente correto. LGPD e a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E, consequentemente, vocês vão se destacar cada vez mais comparado com diversos DPOs, comparado com diversos profissionais de TI, que só sabem de TI, que só sabem de LGPD. Mas a cereja do bolo que está de modo oculto na LGPD, e nós já temos há tempos, que é Green IT, os outros não têm. Então, parabéns para o Portal do Treinamento, por estar dando um webinar como esse aqui para vocês. Parabéns também para o William e parabéns para cada um de vocês. Bom, gente, essas são as palavras aqui, um pouquinho de contribuição que eu quis passar aqui para vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Humberto. Davis, olha, muito obrigado. Eu queria tirar só uma fotinho rapidinho com o professor Davis, gente. É uma oportunidade para todos nós. E vocês, a Jaqueline vai também botar lá no LinkedIn dela. E, Davis, a Jaqueline não sabe o paradeiro do celular velho dela, hein? Você viu? Ela falou, né? Não fez direitinho a aula, então. Ela não sabe, Jaqueline. É perigoso, não é, Jaqueline? Cadê o celular velho, Jaqueline? Ela é uma... Ela tá na gaveta, eu sei que ela sabe. Pessoal, eu estou deixando ali um... Deixa seu LinkedIn ali, gente. Quem quiser... quem quiser manter contato comigo, pessoal, tá ali, o link normalmente, gente, mais o LinkedIn, e podem procurar também lá no Instagram, tá bom? https://linkedin.com/,
Davis Alves PhD. É só procurar Davis Alves PhD, pessoal, no Instagram, no LinkedIn. Obrigado, Humberto. Davis, vamos tirar uma fotinha então rapidinho. Ó. Olha só, o Guilherme, Adão, você está muito baixo aí fica mais, aparece um pouquinho mais aí que você não está aparecendo. A Gláucia também está bem escura aí, viu Gláucia? Se você puder clarear um pouquinho aí, acho que vai ajudar legal. Mas vamos lá então. Podemos? Dá um print aí, Davis. Vai lá, dá um print aí, William. Então vamos lá, sorria, 1, 2 e... Compartilhar a tela, Humberto. Humberto, tem que descompartilhar a tela, não é melhor? Tudo... desculpa, é verdade. Boa. Vai lá, William, você que está compartilhando, William. Deixa eu pegar aqui, peraí. Descompartilhou, Humberto? É o William que está compartilhando. Vai lá, William. Agora, muito melhor. Valeu a dica, hein? Vamos lá, William. Sorriam. E agora tem uma... O Davis adora a posição do joinha. Vamos fazer um joinha, gente? Olha lá. Sorriam. Pessoal. E bacana. Vamos lá. Print. Aí, bacana. Davis, olha, muito obrigado. Conseguiu fazer aí, Humberto? Conseguiu fazer aí, Humberto? Consegui fazer um print. Legal. Gente, eu vou pedir para vocês, se vocês puderem ficar um pouquinho, o Davis já vai ter um outro compromisso, mas vocês ficarem aí, eu queria dar umas palavrinhas finais para vocês, tá bom? Davis, muito obrigado. Tchau, William. Tchau, gente. Tchau, Davis. Obrigado, viu? Obrigado pela participação. Abraço. Abraço, Davis. Então, olha só, queria colocar aqui para vocês a fotinho, e aí vocês já ficam... Aí vocês fazem a edição melhor que vocês quiserem, tá bom? Então, fiquem, olha só, rapidamente. E aí eu coloco aqui no nosso espaço. William? Oi, Humberto. Eu queria enquanto eu estou salvando aqui, eu queria te pedir um favorzinho, se você pode responder aí a Elizabeth, ela falou alguma coisa aí, se você pudesse... Deixa eu ver aqui. Isso vai levar as empresas para a virtualização dos seus parques de TI. Menos equipamentos, o que estava falando mais cedo. Sim, Elizabeth. E isso aqui se materializa numa outra palavrinha, que é cloud computing, né? Então, assim, a tal da nuvem. Então, se a gente fala de virtualização, indo mais além, né? As empresas a maioria está partindo para isso. Inclusive, empresas de setor financeiro, tá? Elas, até um tempo atrás, né, alguns anos atrás, eram um tabu. Porque, poxa, vou ter dados de gestão financeira na nuvem, né? Ou seja, quando a gente fala de nuvem, é uma outra empresa que armazena os dados, tem uma expertise forte, né? Com empresas aí como a AWS, né? A Amazon, a Microsoft no Azure, né? São especializadas em cloud computing, né? E dados bancários nunca se pensou em mandar para a nuvem. Isso hoje é uma realidade. Por quê? Várias startups aí, as fintechs, né? Elas estão trazendo isso para dentro da nuvem, né? Para trazer agilidade, trazer melhor serviço para os clientes, né? Facilidade de acesso, disponibilidade de serviço, e isso na nuvem, né? Enfim, a computação em nuvem consegue fazer com que tudo isso seja potencializado. Os grandes bancos estão correndo atrás disso, né? E estão partindo, é um caminho meio que sem volta, estão partindo para esse caminho também, de jogar as informações, né? Trabalhar as informações como serviço em nuvem, justamente para trazer toda essa agilidade que as pequenas empresas do setor financeiro já têm de nascença, né? Já nascem com essa agilidade, né? Já nascem em nuvem, e os grandes bancos estão partindo para isso também. É isso aí, William. Então, beleza, gente. Olha, eu coloquei a foto no chat, se vocês puderem pegar, por favor.